Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais esta videoaula de hoje. E o tema da vez é o Império Romano, certo? Na nossa última videoaula, no nosso último encontro, nós tínhamos comentado sobre a República Romana, sobre a queda da República Romana. E na aula de hoje, então, a gente vai dar continuidade ao tema, né, entrando de fato no período do Império, certo? Então, recapitulando assim brevemente a questão da República Romana, tinha havido a expansão romana, as terras, né, que tinham sido anexadas à República Romana, aquela imensidão de territórios dominados, a importância que o exército havia tido, né, crescido a sua importância devido exatamente às conquistas militares, que portanto requerem homens, soldados, e portanto a população plebeia havia percebido também o quão importante era para a estrutura romana a quantidade de escravos que Roma havia conquistado com as reformas, né, territoriais, com a conquista de novos territórios, enfim, tudo isso vai colaborar para a estrutura que se segue, né? E por conta do crescimento dos direitos plebeus, de tudo que eles conquistam, da lei das 12 tábuas, enfim, o Senado romano vai começar a perceber a importância que os plebeus estão começando a ter dentro dessa estrutura política, social e dos direitos políticos que eles estão passando a ter, e temendo esse crescimento dos direitos plebeus, eles organizam um sistema que pretendia dar uma controlada na população plebeia, que era o sistema do primeiro triunvirato romano, que acaba não dando tão certo, a gente acaba tendo a figura aí do Júlio César como um ditador perpétuo de Roma dentro do período republicano, certo? Ele não era um imperador, ele era um ditador dentro da república. E ele vai fazer a expansão da cidadania romana para todos aqueles nascidos sobre o domínio romano, ele vai fazer reformas públicas, reformas administrativas, enfim, vai acabar sendo assassinado pelo Senado, a gente vai ter o segundo triunvirato e a disputa entre Otávio e Marco Antônio, que é o Marco Antônio da Cleópatra, aquele casal que o cinema hollywoodiano bastante explorou e etc., que acaba, né, perdendo, digamos assim. Otávio ganha de Marco Antônio a disputa que eles estavam tendo, numa guerra bastante sangrenta, enfim, e o Marco Antônio, inclusive, acaba se suicidando com Cleópatra, e Otávio assume o poder em 31 a.C. E de 31 a.C., em diante, até 27 a.C., ele vai começar a fazer uma reforma estrutural política de Roma, até conseguir concentrar boa parte dos poderes políticos, então em 27, oficializando, né, o seu poder como um imperador romano, a partir do momento que ele assume para si o título de Augustus, que para a gente pode parecer um nome, mas na época Augustus significava algo como poder divino, sagrado, consagrado e etc. Certo? Em 27 a.C., a gente pode dizer que oficialmente a gente tem a mudança da República Romana para um sistema imperial romano, assumido então por Otávio Augustus, que recebe o título, e que ele demora aí em torno desses de 31 a.C. a 27 para conseguir consolidar esse poder, e em 27 se torna um imperador romano. E, gente, entrando de fato no Império Romano e etc., a gente precisa entender que é um período extremamente extenso da história da humanidade, que entender esse período é um pouco complexo, porque a gente está falando aí, né, de muitas sucessões do trono e etc., e que aqui a gente vai dar uma pincelada nos principais acontecimentos, mas não é o intuito querer decorar todos os imperadores e tudo que foi feito enfim, a gente precisa entender um contexto, né, digamos assim, que é o que vai se cobrar em vestibulares, é o necessário para a gente compreender a queda do Império Romano, que é muito importante para entender o início da Idade Média, você vai entender isso até o final dessa aula, mas é uma pincelada do conteúdo, gente, porque é impossível abarcar esse conteúdo de um modo tão detalhado. Inclusive, na verdade, a gente tentou fazer isso. Nós temos aqui uma sequência de 3 videoaulas para falar sobre a monarquia romana, a república e o império, somando aí em torno de quase 2 horas de conteúdo, e ainda assim é pouco para falar de tanta história, certo? Mas o que a gente precisa entender para início de conversa, quando a gente fala em Império Romano, é que ele vai se dividir em 2 períodos principais, certo? O Alto Império e o Baixo Império. E a gente pode colocar como característica que no Alto Império se faz as principais mudanças estruturais da República para o Império, o que vai mudar, certo? A gente encontra bastante no Alto Império. É um período de relativa prosperidade
enfim, enquanto que no Baixo Império a gente observa que muitos problemas que já estavam surgindo no Alto se agravam e, enfim, a gente tem até o declínio de Roma, a queda de Roma e etc. Certo? Então você pode mais ou menos querer dividir na sua mente desse modo. O Alto Império quanto um período de mudanças estruturais e mais prosperidade, mas onde já se tem problemas surgindo e esses problemas se agravam no Baixo Império, vindo aí a queda de Roma. E um ponto bastante importante também é entender que a mudança da república para o império implica que antes nós falávamos que a república era a tal da noção, da mentalidade, da coisa pública. Então, de uma ideia de cidadão romano que paga impostos e tem que receber retornos do seu governo uma vez que paga impostos, de se fazer uma administração voltada para a coisa pública, enfim, tudo isso fica na república. No império, a gente tem uma noção onde o imperador é o seu soberano, onde o imperador é o administrador máximo, uma vez que ele tem o cargo de Augustus, que ele é sagrado, inclusive ele assume funções de caráter religioso. E o Senado é uma estrutura que continua existindo, continua tendo seu papel de importância, mas que vai cada vez mais perdendo, né, seu papel de liderança perto aí do imperador, certo? Até o ponto em que o imperador já não vai nem sequer mais respeitar a Constituição, digamos assim, leis escritas e etc., se tornando um imperador mais ainda ditatorial ao longo desse grande período da história do Império Romano, né? E a gente precisa perceber que lá na monarquia, lembra da monarquia? Lá atrás na monarquia, quem escolhia os reis era o Senado. A gente fala monarquia e sempre pensa, tipo, hereditário. Não, não era. Era o Senado que escolhia os reis. Depois a gente teve a República Romana, onde a gente tem uma estrutura bem diferente, onde você tem aí órgãos públicos conversando para assumir aí quem serão os magistrados, etc. E agora no Império, a gente vai começar a ter uma noção, digamos assim, de hereditariedade para o imperador. Então, quem passa a assumir quando o imperador morre, etc., acaba sendo agora seu filho, ou uma outra ideia de hereditariedade que também existia, era meio que do imperador escolher seu próximo sucessor. Às vezes não era necessariamente um filho, às vezes era um filho adotivo, que era bastante comum, às vezes era um importante general que ele respeitava, que era próximo dele, mas enfim, ele vai passar o cargo dele, né? Não é o hereditário relacionado com questões sanguíneas, mas é um hereditário no sentido aí da escolha, o ser do imperador de quem será o próximo líder. Né? Não há nenhum tipo de democracia ou nenhum tipo de escolha que outro órgão faz, como lá na monarquia que o Senado que elegia quem seriam os reis, e agora não, é a figura do imperador, uma figura sagrada, augustas, né? Enfim, que vai escolher quem será o próximo líder. E Roma imperial vai contar aí com 4 grandes dinastias, certo? E essas 4 dinastias, se você recapitular, o que é uma dinastia, né? Dinastia é toda vez que a gente tem um imperador que deixa, ou um rei, enfim, que deixa herdeiros de algum modo, seja de sangue ou no caso aqui, quanto à escolha. E uma vez que acontece alguma rivalidade, acontece alguma disputa, não se consegue deixar um sucessor, a gente tem uma briga e se acaba trocando de dinastia com outro escolhido, né? Um líder que vai ganhar aí uma revolta ou coisa do gênero e se começa uma nova dinastia. Lembra disso? A gente vai ter 4 grandes dinastias do Império Romano, certo? Isso é bastante bacana de você mentalizar. Existem algumas características principais para cada uma dessas dinastias, uma forma de governar, mas não é algo assim que se cobre normalmente, que você decore, etc. É bom que você saiba, principalmente para você entender o contexto do Império Romano. Mas, enfim, calma, calma que não é tão desesperador quanto pode estar parecendo. E o Otávio Augusto, que é aí o primeiro imperador e etc., enfim, ele vai ter uma figura bastante importante, vai ser muito considerado para a história do Império Romano, porque a maioria das grandes mudanças ele mesmo realiza. Então, uma delas é a concentração do poder nas mãos dele, ao ponto de se colocar aí como Augustus, imperador e etc. E uma segunda mudança bastante importante também é a guarda pretoriana, que vai ser uma guarda elitizada, uma elite militar selecionada, que usava até uniformes diferentes, etc., e que vai fazer parte agora da guarda pessoal do imperador. Então, você vai ter toda uma noção de prestígio para você chegar nesse patamar do exército, vamos dizer assim. Você tem toda uma noção também de que esses guardas pretorianos, eles não eram só guardas extremamente treinados e etc. Eles também tinham uma espécie de papel político, porque eles colaboravam, vamos dizer assim, numa popularização de uma boa imagem do rei. Do rei não, do imperador, certo? Enfim.
Então, eles têm um papel político a partir do momento que eles colaboram para a imagem do imperador, para a difusão de uma boa imagem do imperador. E o papel político deles é tão grande que quem realizava a coroação desse imperador, né, quando um morria e se escolhia um sucessor e havia até a coroação, era a guarda pretoriana que costumava ter esse papel de coroar esse rei numa espécie de respeito à guarda pretoriana, né, de que o exército, a elite do exército estava ao lado deste novo imperador que tinha sido escolhido pelo antigo. E que também acaba fazendo com que você precise ter esse guarda pretoriano ao seu lado, certo? Porque ele é uma figura importante, seja para sua legitimidade com o exército, já que eles representam a elite do exército, seja para sua legitimidade popular, porque eles ajudam a difundir as ideias, né, de que você é um bom imperador, seja também porque eles são guardas muito bem treinados e que estão sempre com você. Então acontece, vez ou outra, de eles acabarem matando o imperador que eles não gostem muito. Então você tem que ter esses caras ao seu lado e etc, e te ajuda a governar. E a guarda pretoriana vai ser algo bastante comentado sobre o Império Romano e tem um papel bem interessante. Mas pensando assim enquanto estrutura, qual a diferença de um rei, de um monarca e de um imperador? Quando a gente fala da monarquia romana, lá atrás, né, vamos dizer assim, no início da história de Roma, primeira fase da história romana, a gente fala de uma Roma muito menor, que ela era muito concentrada na própria cidade de Roma, ela não tinha grandes territórios, não conquistava grandes territórios, então você tem um monarca que exerce o poder naquela região. Um imperador, gente, a palavra imperador, ela passa exatamente essa noção de grandes territórios que ele administra. Territórios que foram conquistados, povos que foram conquistados. Então, essa é uma das principais diferenças envolvidas, certo? E o imperador romano, gente, ele conquistou, ele controlava, vamos dizer assim, praticamente o Mediterrâneo, né? Desde as guerras antigas lá, enfim, que a gente já conversou sobre as guerras púnicas, que se conquistou a cidade de Cartago, então você realmente assumiu totalmente quase o império, né, do mar Mediterrâneo. Você tinha terras no norte da África, Egito, né, a Europa inteira, Espanha, que hoje a gente conhece, era Império Romano. Então, era um baita território gigante, certo? E esse território gigante foi conquistado majoritariamente, assim, a maioria dos territórios na República Romana. E no Império, esses territórios agora, né, vão ter que ser pensados como se administra. Então se diz muito que na República a gente tem o momento do expansionismo de Roma, do crescimento da expansão de Roma. Já no Império a gente tem uma organização maior de como cuidar de tudo isso aí que você conquistou, certo? Já conversamos sobre a necessidade de você criar uma estrutura administrativa capaz de segurar a onda de tantos lugares, de tanta gente envolvida. E o império, então, a maior dificuldade não vai ser mais se expandir. Eles não estão mais pensando na expansão, eles estão pensando na administração. E dentro desse contexto, inclusive por uma questão de gastos, é muito caro você ter tropas militares em grande quantidade para poder conter revoltas, né, para poder prender os seus territórios, para cuidar das fronteiras, para evitar que ninguém tome o território de volta e etc. Lembrando, gente, que tem vários povos que foram militarmente conquistados, né? Povos que não falavam a língua de Roma, não falavam o latim, não tinham a cultura romana e que, portanto, vão ser chamados aí de bárbaros, certo? E a noção de quem é esse bárbaro é uma coisa muito interessante, porque o nome bárbaro vem do Império Romano, então do homem romano, da administração romana, que olha para outros povos que foram conquistados, inclusive, ou que querem que conquiste eles, né? Estão tentando conquistar outros povos, e vem que é uma pessoa que não tem a cultura romana, que não fala a língua romana, que não tem os hábitos romanos, então ele é o outro, né? Ele é o diferente, ele é o ruim, ele é o bárbaro, ele é o não civilizado como nós, romanos, certo? Então, a palavra bárbaro vem de um preconceito romano em olhar para o outro, olhar para uma cultura diferente e considerá-la inferior, certo? Então, o nome bárbaro é uma coisa que vai aí abranger vários povos. Povos germânicos, povos bretões, povos de todos os territórios aí que se entende como Europa e, enfim, norte da África, etc., e que por não serem romanos, falantes da língua, cultura, etc., vão ser chamados de bárbaro, bota todo mundo aí no mesmo saco e chama de bárbaro. Enfim. E o Império Romano vai se preocupar em como administrar esses lugares, né? Como conter as tentativas, vamos dizer assim, de liberdade desses bárbaros, né, das mãos do Império. E pensando então de você reduzir gastos, porque era muito caro você ficar mantendo guerra, expansionismo, tropas militares para todo canto e etc., tão longe, né, de Roma, enfim, eles começam a instituir um conceito que é bastante importante para entender o Império, que é a Pax Romana.
certo? Você pode colocar aí como paz romana. A tentativa do império de criar uma paz entre os territórios conquistados. Então, negociando com essas populações para poder diminuir a quantidade de frotas que eram enviadas para essas fronteiras, né? Poder diminuir os gastos públicos com tudo isso aí, todo esse aparato militar, e poder então administrar com mais tranquilidade, certo? E nesse processo da Pax Romana, Roma realmente vai ter algum êxito, vamos dizer assim, no começo, no Alto Império principalmente, em negociar com esses povos, né, desde que eles aceitem a cultura romana, o domínio romano, né, de negociar, de deixá-los mais em paz, enfim, desde que eles entendam que eles são submissos a Roma e etc. E a Pax Romana, então, é bastante importante, porque a partir desse processo vão acontecer várias outras coisas em decorrência. Esse processo, se por um lado tenta economizar dinheiro e gerar menos guerra, por outro lado cria uma espécie de crise da estrutura do exército. Porque se você não está mais expandindo seus territórios, conquistando outros povos, você também não está mais podendo realizar saques, né, nesses lugares que você conquista e pegar essas terras para você e etc, certo? E com isso, você também não precisa mais ter tanto soldado assim, que inclusive era uma das intenções para diminuir os custos, e tá tudo bem. Só que, se você está diminuindo a quantidade de soldados, tem soldado que vai começar a perder, vamos dizer assim, o seu posto militar, certo? Tem que encontrar outro jeito de sobreviver. Se você não está mais se expandindo e não está mais entrando e saqueando lugares, você também vai ter uma dificuldade de manter os soldados que te restam e pagar o soldo, que era o salário desse soldado. Muitas vezes pagam em quantidades de sal, inclusive, enfim. Então, de onde Roma vai tirar dinheiro para pagar esses soldados, né, que restaram dentro da estrutura e que precisa ter? Inclusive os soldados pretorianos, aquela guarda pessoal do rei que ganhava muito mais, né, por ser um cargo de extrema confiança e soldados extremamente treinados e a elite. Então, tudo isso já era uma espécie de crise, né? De onde tirar essa arrecadação para pagar esses soldados, já que a gente não saqueia mais lugar nenhum? E com isso acontece a elevação dos impostos, né? Porque na dúvida o governo, quando não tem de onde tirar dinheiro, aumenta imposto. É uma prática muito corriqueira até hoje. E nisso Roma eleva os seus impostos e a vida na cidade, né, em Roma principalmente, passa a ser extremamente cara. E por conta disso, muitas pessoas que não conseguem mais conter, né, esse gasto gigantesco e pagar os impostos e etc., principalmente a população plebeia e plebeia mais pobre, passa a ir para o campo, buscar espaço, vida de camponês e pagar menos impostos, por não estar mais em Roma e etc. Isso gera um processo que a gente vai conhecer como ruralização, que é o esvaziamento das pessoas nas cidades, certo? E também de pessoas, plebeus, enfim, que poderiam ser soldados e etc. E é uma crise complexa, porque também quando a gente fala da Pax Romana, de você não estar mais invadindo novos territórios, a gente também está dizendo que vai ter menos escravo no sistema. Porque quando a gente invade um novo território, lembre-se que normalmente a população que perdeu a campanha militar é escravizada. E esses escravos são a base da mão de obra de Roma. Só que se você não está tendo mais expansão, você obviamente não vai mais fazer escravos, você não vai mais, digamos assim, prender pessoas, escravizar pessoas. E Roma necessitava muito da mão de obra escrava. E agora vai começar a ter um déficit dessa mão de obra por não estar mais tendo pessoas escravizadas com tanta regularidade. E em paralelo a isso, a crise, né, da quantidade de escravos que passa a não ser mais suficiente, né, a ruralização das pessoas buscando o campo como um recurso para pagar menos impostos, ter uma vida mais barata e etc., a gente também vai ter duas coisas muito importantes para entender o período e que caem bastante em vestibulares, provas, etc. Uma delas é a política do pão e circo, tentando conter a população plebeia, que está pagando muitos impostos, que está indo lá para a ruralização, para o plebeu que às vezes era um soldado no exército e que perdeu a sua vaga de soldado por conta da Pax Romana, da diminuição do tamanho dos exércitos e etc., tentando conter as pessoas e evitar revoltas por parte dessa população, o governo institui a política do pão e circo. Ou seja, já no Império de Augusto, se começa a construção das arenas, como por exemplo o Coliseu, né? Que vai ser uma arena de jogos e entretenimento, onde vão se ter aí pessoas lutando com animais, pessoas lutando com outras pessoas, para literalmente tentar entreter a população e fazer com que elas se concentrem nas suas distrações e etc., dos jogos da arena, em vez dos seus problemas políticos, da sua vida e etc.
E por que pão e circo? Porque o pão também era distribuído com uma certa frequência, farinha, trigo e etc. Porque pensando que se a população tem comida para sobreviver e entretenimento para se entreter, elas vão reclamar menos, pensar menos nos problemas, pensar menos na administração de Roma e etc. E a política do pão e circo, acho que para a maioria das pessoas é algo conhecido, é um termo conhecido, porque existem até relações com políticas atuais, né, de utilizar aí estruturas como futebol para entreter a população e não pensar tanto nas questões políticas, carnaval, enfim, uma série de outras estruturas aí críticas, né, que vão aí falar do tal do pão e circo e o contexto moderno, e etc., e que surge na estrutura do Império Romano e com Augusto, né, Otávio Augusto, que vai construir as primeiras arenas. E também parte da política do pão e circo, Roma costumava ter muitos feriados, por incrível que pareça. Então, de 365 dias do ano, que eles também tinham adotado um calendário semelhante, que tinha essa proporção de dias, etc., se tem aí que pelo menos 100 dias eram feriados, que era exatamente para que a população, né, tivesse como ir para as arenas, se entreter, assistir as campanhas, as batalhas, e não só os gladiadores e etc., que todo mundo conhece. É muito difundido que provavelmente eles tinham criado sistemas super complexos, né, na arena, de poder colocar água na arena, encher a arena de água e levar navios para dentro das arenas para ter batalhas de navio dentro do complexo ali do Coliseu, por exemplo. Então imagina, eram espetáculos realmente para entreter a população. E tudo isso aí para evitar revoltas plebeias por conta dos impostos elevados, da falta de emprego nas funções militares, que muitos já tinham se colocado e estavam tendo que sair do exército por conta disso, da ruralização e de todo esse processo que a gente já mencionou. E um outro ponto muito importante para falar de Império Romano é a influência do cristianismo, certo? Então, todos aí têm uma noção do que seja o cristianismo e etc. E no Império Romano, as ideias do cristianismo, dos apóstolos, né, vão se difundir bastante. E elas vão se tornar um problema. Não que exatamente o cristianismo em si, sei lá, a ideia de Jesus e enfim, seja um problema. Roma tinha uma certa tolerância com outras religiões, com outras culturas. O problema é que o cristianismo prega um único Deus, o culto a uma única figura, né? E a ideia de um Augustus, né, de Otávio Augustus, um Augusto, né, um Otávio Salgado, que era de algum modo colocado aí como função religiosa e etc., e um cristianismo que questiona você adorar outros deuses para além do único Deus verdadeiro e etc., vai acabar questionando o poder do imperador. E isso vai ser algo que Roma não vai aceitar bem, né? E o cristianismo também tem um segundo ponto de atrito com o Império Romano, que é a ideia de que todos são iguais, todos são filhos de Deus e etc., que bate diretamente em confronto com a ideia de escravidão, que era a base do trabalho utilizado em Roma, já na República, com o expansionismo romano e agora também no Império, embora estivesse em crise, a quantidade de escravos, né, não era suficiente, era ainda a base da mão de obra de Roma. Então, a ideia de você falar de todos serem irmãos, né, de igualdade entre as pessoas, todos filhos de Deus, etc., versus escravidão, não combina muito bem. E o cristianismo vai acabar sendo uma religião bastante perseguida pelo Império Romano. Muitos cristãos vão parar nas arenas de jogos, né, do Coliseu como entretenimento para as pessoas e um recado para os outros cristãos de que era para eles ficarem na deles, não difundir as ideias, etc., porque eles iam acabar parando nesse mesmo lugar. Então, muitos cristãos foram mortos nas arenas de jogos, mortos por animais nas arenas de jogos, e, enfim, é uma história bastante sangrenta. E como última consequência, em 391 d.C., o cristianismo não só deixa de ser uma religião perseguida, né, já desde 313, mas em 391 ele se torna a religião oficial de Roma. E a Igreja Católica, né, com seu peso e etc., como a religião oficial do imperador romano, a religião oficial de Roma, vai crescer em Roma, Itália e etc., vão se tornar o berço aí desse catolicismo, desse cristianismo católico e etc., por conta dessa transformação e dessa anexação de um poder imperial romano, com algumas mudanças e alterações para caber dentro do seu contexto social, e da religiosidade cristã fazendo parte agora, né, desse império, enquanto não só uma religião oficial do imperador, mas a religião oficial do império. E essa realidade dos cristãos só vai ter alguma mudança, vamos dizer assim, a partir de 313 d.C., quando o imperador Constantino assina o Edito de Milão, que é uma proibição
a perseguição cristã, vamos dizer assim. E por que isso ocorre, gente? Há várias possibilidades para isso. A mais provável delas é porque, embora eles estivessem perseguindo os cristãos há muito tempo e estivessem colocando o pessoal na arena e para lutar com o bicho, etc e tal, o cristianismo só crescia no Império Romano. E enquanto você tem um grupo pequeno, digamos assim, fácil, embora não certo eticamente, você perseguir esse grupo por ele ser pequeno e enfim. Só que conforme as pessoas vão, né, aderindo ao cristianismo e esse grupo vai se tornando cada vez maior, ele vai se tornando cada vez mais forte. Ao ponto que você não pode pegar metade da sua população e colocar numa arena para morrer, certo? Então, conforme esse grupo vai se tornando cada vez maior e vai ganhando força e proporções maiores, acontece, então, uma mudança da estratégia do Império Romano para lidar com eles, certo? Então, proibindo a perseguição ao grupo e colocando aí que eles têm que viver de modo harmonioso com a religião pagã de Roma. Outra questão também é que Constantino, que é o imperador que, né, vai assinar o Edito de Milão e etc., ele se converte ao cristianismo. E existem as possibilidades que dizem que ele realmente foi convencido, religiosamente falando, e se tornou um cristão praticante, enfim. Mas também tem as teorias de que dizem que parte dessa, digamos assim, aceitação de Constantino ao cristianismo foi por uma questão estratégica, de tentar ganhar parte da população, que era uma população grande, numerosa. O cristianismo daquele período também tinha alguns líderes bastante radicais, certo? E que, enfim, poderiam simbolizar um perigo, né, para o Império Romano. E que Constantino, então, a partir do momento que ele se aceita como cristão, vamos dizer assim, que ele se converte, ele vai ganhar aí um poder político com essa mudança. Só que também tem a questão de que continuam havendo brigas entre pagãos e cristãos. E uma das formas mais fáceis de perceber quem era pagão e quem era cristão era enquanto ao dia relacionado ao culto. Os pagãos do período utilizavam muitos domingos, né, para o deus Sol e etc., como uma data, né, da semana para se cultuar os deuses, para se encontrar em seus lugares de adoração e etc. Enquanto que os cristãos desse período que a gente está dizendo seguia o formato de Jesus e que os apóstolos seguiam, que era com o sábado. Então, na Bíblia, inclusive nos 10 Mandamentos, em Êxodo 20, você vai encontrar isso, fala sobre a guarda do sábado e o uso do sábado como um dia de celebração a Deus, etc. E Jesus seguia isso, assim como os discípulos seguiam isso também após a morte de Jesus. O ide e pregai, né, que os discípulos vão se espalhar no mundo e Pedro vai a Roma e espalha o cristianismo e etc. E eles guardavam o sábado como um dia de culto à igreja e não o domingo como a nossa cultura tradicional faz. Então era muito fácil você identificar quem estava comercializando, trabalhando, comprando no sábado e iria se encontrar, né, nos seus cultos religiosos aos domingos era pagão. Ficava marcado, né? Aquele cara ali da rua é pagão. E quem fazia o oposto, portanto, aos sábados, se resguardava e ficava em casa e ia para o culto religioso. E aos domingos tinha como um dia normal, era cristão. Ficava fácil identificar quem eram os grupos. E isso gerava muitos atritos e bastante violência entre ambas as partes e etc. E com a conversão de Constantino, ele vai se utilizar da estrutura, né, que vai surgir a partir do Edito de Milão em 313, né, onde a Igreja Católica surge daí, gente. A partir do momento que o cristianismo se torna uma religião permitida em Roma, a estrutura da Igreja Católica que a gente conhece hoje surge dentro desse contexto. Inclusive, a organização administrativa da Igreja Católica lembra bastante algumas estruturas de organização de Roma, que eles meio que copiaram enquanto estrutura administrativa. E essa estrutura toda, essa igreja católica que surge, né, de proporções grandes, e Pedro e tudo mais que os mais cristãos, por exemplo, vão entender, ela vai ter algumas adaptações com o passar do tempo. Porque Constantino, ele se utiliza dos estudos de Santo Agostinho, mais para frente, né, a estrutura católica se utiliza dos escritos de Santo Agostinho, que é um santo para a Igreja Católica, um estudioso, monge católico, enfim. E Santo Agostinho vai, ele realmente alterar algumas questões da Bíblia. Então, se você pegar uma Bíblia tradicional, no sentido de uma Bíblia o mais próximo possível... Ih, caiu minha lâmpada aqui. Uma Bíblia o mais próximo possível da tradução original, da Torá, né, que são os 5 primeiros livros bíblicos. Uma Bíblia, digamos assim, o mais conservada possível a linguagem.
e você for olhar no Êxodo 20, os 10 mandamentos, etc., você vai encontrar essa estrutura aqui, certo? Então você tem inclusive a guarda do sábado como um dos mandamentos principais, etc. E a partir de Santo Agostinho e da alteração que vai se realizar, a Bíblia, que inclusive os católicos utilizam, uma tradução diferente, que não é a tradução Almeida, mais tradicional da língua portuguesa, e que tenta se manter a originalidade do texto o mais fiel possível, a Bíblia que os católicos vão utilizar é uma Bíblia que vai haver alterações por conta de Santo Agostinho. E vai ficar assim, os 10 mandamentos. Você percebe que há algumas alterações, tem mandamentos que somem, tem algumas coisas que são trocadas, certo? E parte dessa mudança que ocorre é muito provavelmente por conta de questões políticas. Que a partir, por exemplo, da exclusão do sábado como um dia do Deus hebreu e etc., e se passando para o domingo, a partir da justificativa de que foi no domingo que Jesus ascendeu e etc., você teria uma neutralidade entre as pessoas. Então, tanto o religioso, o cristão, estaria se encontrando em suas igrejas no domingo, quanto o pagão romano, que também seguia o Deus Sol, Sunday e etc., se encontrava no domingo. Certo? E, portanto, seja você cristão ou pagão, todos teriam uma certa neutralidade, porque os cultos passaram a ser um pouco parecidos nesse sentido do dia, e, enfim, isso trouxe um pouco de harmonia para a cidade de Roma e etc. Ai, professora, mas então como é que fica a questão dos católicos? Bem, os católicos, eles aceitam a mudança de Santo Agostinho e aceitam que, enfim, que Santo Agostinho é, sei lá, inspirado por Deus e que essa mudança é legítima, né, e é até hoje assim que você encontra na Bíblia Católica e até hoje é assim que é justificado os cultos aos domingos, né? Posteriormente, com a Reforma Protestante, você vai ter um questionamento lá na frente, né, gente? Reforma Protestante é bem depois. Você vai ter um questionamento, vão ter muitas igrejas que vão querer aderir à Bíblia mais neutra possível da tradução. Inclusive, a Igreja Católica vai ser bastante criticada por essas mudanças. Você vai, inclusive, ter alas do cristianismo protestante que, mesmo sabendo que há essas alterações, vão continuar utilizando o domingo como dia de guarda. Vão ter outras igrejas que vão passar, então, a ter o sábado como dia de guarda. Hoje, por exemplo, a gente tem várias igrejas que utilizam, igrejas cristãs que utilizam o sábado como dia de guarda, mas tem aquelas que continuam por tradição a utilizar o domingo. E fica esse questionamento, o que é certo, o que é errado, enfim, de acordo com a crença de cada um, certo? Mas o contexto histórico dessa mudança é esse aqui que a gente está comentando, do período do Baixo Império, né, romano. E aí, gente, em última análise, fica a critério de cada um, o que acredita, né? Mas a gente tem esses dois caminhos. Será que a religião se tornou oficial por conta dessas rivalidades e do crescimento absurdo do número de cristãos e de um movimento violento cristão, inclusive, e da necessidade de controlar essas pessoas e de mudanças estruturais, políticas, etc.? Ou será que também foi uma conversão verdadeira, né? Sei lá, o cristianismo convenceu o Constantino, o coração de Constantino, enfim, né? Fica esse questionamento. A gente tem esses dois pontos históricos para serem analisados e para você entender, né, a origem da Igreja Católica e o peso do cristianismo dentro do contexto. E retomando o contexto mais amplo de Império Romano, a gente tinha falado bastante já dos problemas que surgiram relacionados ao Alto Império, mas que ainda é um período de relativa prosperidade do Império Romano. Então, onde que realmente a gente, né, entra verdadeiramente no Baixo Império Romano e os problemas se agravam, né? Já tinham origem ali no Alto Império, mas se agravam, se intensificam. A partir de 235 depois de Cristo, você vai ter aí um marco histórico que os historiadores vão colocar como uma oficialização de que a gente pode considerar o segundo momento de Roma, onde Roma já não tem mais muita prosperidade, Roma já está começando a realmente ter problemas sérios. E um dos principais problemas envolvidos é que a gente precisa retomar que teve a ruralização, né? As pessoas saíram das cidades e foram rumo aos campos para tentar ter uma vida mais barata, né? Pagar menos impostos e etc. A gente teve a diminuição do exército, então menos tropas, menos soldados nas fronteiras romanas, a tentativa de uma paz, né? A Pax Romana, com os povos bárbaros, né? Bem importante a gente começar a botar aspas aí, lembrando do contexto da origem desse nome. Então, dos povos bárbaros, né? E um acordo que funcionou bem até o Alto Império Romano, mas que no Baixo Império Romano começa a haver as tais das invasões bárbaras, que é um tema que cai muito em vestibular e você tem que entender bastante aí esse contexto.
E uma questão bastante complexa a respeito disso, e que a gente vai demorar um pouquinho para falar desse assunto por isso, é que embora a gente trate tradicionalmente como invasões bárbaras, é um assunto já visto como um pouco antiquado falar desse modo e que os vestibulares vêm cobrando aí esse pontinho em específico. Porque a historiografia tradicional, né, do século XIX, XX, etc., vai falar que os bárbaros passam a entrar dentro das fronteiras romanas, e a destruir tudo, e a dominar os territórios, etc. Em parte isso é um pouco verdade. Mas não é a única verdade, não é a única versão possível para entender o relacionamento entre o Império Romano, esses povos aí com outras culturas, germânicos, gauleses, etc., e a queda de Roma. Então, se observa que desde a República Romana, gente, lá atrás, com Júlio César faz uma expansão da ideia de cidadania romana, que inclui, então, os tais povos bárbaros, né, que estavam sendo dominados pelo Império. Então, um determinado povo, se aceitasse o domínio romano e se nasceu dentro desse tal território romano e etc., ele poderia ter o seu direito à cidadania. Então, a partir daí, a gente já observa que a cultura de outros povos está já se misturando, já está permeando a cultura romana, obviamente. E a partir aí do período imperial, da Pax Romana, Roma meio que dá uma afrouxada com as suas tropas militares, nesse sentido da Pax Romana e tudo mais. E a gente pode observar que nesse processo existem muitos grupos, né, bárbaros, ou seja, de outros povos, que começam a realmente interagir com os povos romanos, que começam a realmente se darem bem, digamos assim, a conviverem, a fazerem acordos, certo? E existem outros grupos que não aceitam bem o domínio romano e que vão ser sempre uma pedra de tropeço e um problema para Roma, tá bom? E quando a gente tem esse processo, então, da ruralização, né, já pensando aí no Alto Império, etc., então tem muitos romanos que estão saindo de Roma, indo mais para cidades interiores, né, nos campos, etc. e tal. Esse contato com os povos destes territórios, né, mais afastados, com pessoas, então, que até então viviam em Roma, por exemplo, e foram para o interior, para a ruralização e etc., começa a se tornar mais intenso. E vão ter acordos, né? Vão ter povos germânicos, por exemplo, que se adaptam muito bem com essa realidade com os romanos e tá tudo bem, e convivem bem, e tá tudo certo. Vão ter outros povos que não, vão ter povos que não concordam, né, com o domínio romano e que vão tentar se aproveitar e fazer ataques, etc., que poderiam ser o tais das invasões. E vai ter um terceiro problema, que é o fato de que você pegou pessoas de outras culturas e a partir lá de Júlio César já deu a cidadania para elas, e uma vez que elas são cidadãs plebeias, lembre-se disso, elas podem integrar as fileiras do exército romano. Então, há pelo menos 3 aspectos para vocês serem observados. Tem culturas bárbaras, né? Pessoas aí de outras culturas que não estão invadindo Roma, eles simplesmente fazem parte de Roma, certo? Eles simplesmente se deram bem e aceitaram o estilo de vida e fizeram acordos e entraram no território, então, e trabalharam nas terras e continuaram vivendo e está tudo bem. Existem grupos que se infiltraram dentro do exército, uma vez que agora eles poderiam ser considerados até cidadãos, mas que às vezes não aceitavam tão bem assim o domínio de Roma, e tem os grupos que realmente foram resistentes e não aceitaram, foram sempre um problema, e Roma não conseguiu, inclusive, dominar os territórios deles, muitas vezes. E agora, com as fileiras do exército enfraquecidas, as fronteiras militares com menos soldados, há uma fragilidade para eles tentarem atacar e retomar terras e se expandirem para cima do Império Romano. Então, se por muito tempo a historiografia tradicional tentou trabalhar, né, como os bárbaros invadindo Roma e saqueando e papapá, por um outro lado, hoje a gente entende que não, que o contexto dessas pessoas bárbaras, né, em Roma é muito mais complexo, que também houve os ataques violentos, mas não só eles. E que a influência de Roma com essas pessoas e essas pessoas influenciando Roma é algo aí de vários aspectos para serem analisados, certo? Mas o fato é que os grupos mais violentos, inclusive que às vezes se infiltraram no exército romano, passam a atacar com mais frequência. O que simboliza um problema, já que tem mais pessoas nessas extensões assim mais longes, né, do império, ocupando essas terras pelo processo da ruralização, e que passam a ter problemas, porque você tem ataques de outros povos nesses territórios que agora, inclusive, tem mais pessoas morando lá, por causa da ruralização. E isso se torna um problema bastante grande. Roma precisa começar a aumentar suas fronteiras militares, né, suas tropas militares, para tentar contrapor essas invasões bárbaras. E isso vai tirar
territórios de Roma, isso vai tirar recursos de Roma, isso vai matar pessoas, então perder população e, enfim, é um problema sério que Roma vai enfrentar. E dentro desse contexto, a gente percebe que o Baixo Império, então, é onde se junta vários problemas. É onde está no limite da falta de escravos para serem mão de obra, né? Porque você não está há muito tempo invadindo territórios, pelo contrário, você passou a perder agora com as tais invasões bárbaras, né? Então você está com uma crise de mão de obra por falta de escravos, você está com a questão do poder do imperador em parte questionado pelo cristianismo, embora isso se resolva, como a gente disse, em 313, 391, aderindo ao cristianismo, mas é uma estrutura que está sendo mudada muito grande, que vai trazer certamente uma certa instabilidade política pela grande mudança religiosa que está ocorrendo, etc. A gente está tendo uma crise das cidades, porque as pessoas estão saindo das cidades, indo cada vez mais para os campos, e quando as pessoas vão para os campos, começam a se tornarem estruturas diferentes no campo. E essas estruturas diferentes do campo vão dar origem para a Idade Média. Então, o campo passa a se tornar um centro de acumulação de pessoas e passa a ter suas próprias estruturas de organização. E nesse contexto surgem os senhorios, certo? Então, pessoas que são donas de propriedade de terra, que vendo essas migrações vindo para os seus territórios, começam a negociar, então, por exemplo, permitir que camponeses, né, que essas pessoas se tornem camponeses no seu território, trabalhem a terra em parte te dando uma certa parte da produção dessa pessoa. E aí quando vem as invasões bárbaras no território, eu quero que ela me proteja, então ela vai me ajudar também com essas invasões bárbaras. Então tá começando a perceber aí, você já teve a matéria de feudalismo lá no ensino fundamental, lembra? Então essa estrutura do feudalismo começa a surgir dentro muito desse contexto da ruralização e das invasões bárbaras. Então da necessidade dessas pessoas que estão saindo da cidade buscarem territórios para cultivar, para se tornarem camponeses no interior, e dessas pessoas que são donas de terra lá no interior, de terem mais pessoas para se protegerem dessas invasões que estão ocorrendo também. Então é um processo bem complexo que começa a surgir aí no declínio de Roma e que vai dar origem para o que se torna a Idade Média, basicamente, feudalismo, senhorios e tudo mais, certo? E dentro desse contexto das invasões, da tentativa de Roma se sustentar em pé ainda, a gente vai ter duas coisas muito importantes. A primeira delas é que Roma deixa de ser o centro administrativo e se muda o centro administrativo para Constantinopla, percebendo que Constantinopla seria uma cidade mais difícil de invadir, e Constantino, tá pegando aí o que eu tô dizendo, né? Seria uma cidade mais difícil de invadir, que poderia se murar melhor, se proteger melhor e etc. E o segundo ponto é que Roma, percebendo o tamanho do seu território, o tamanho dos seus problemas, a crise econômica, crise de escravos, crise de falta de população nas cidades urbanas e muito ruralização, invasão bárbara e tudo que está acontecendo, eles resolvem fazer a cisão, uma divisão entre Roma, né, imperial ocidental, e Roma imperial oriental. Pensando que estava muito difícil organizar aquele território gigante, com muitos problemas, e de repente, se nós dividirmos em duas organizações paralelas, cada uma vai ter como se focar melhor na sua parcela e tentar reerguer Roma e reorganizar e tentar resolver os seus problemas. Em parte, isso dá certo para o Império Romano Oriental, do Oriente, que vai ser chamado mais para frente de Império Bizantino, certo? E que vai durar até 1400 e pouco. Então ele consegue, digamos assim, se organizar, se reerguer, etc. Já para o Império Romano Ocidental, em 476 d.C., eles vêm a cair por conta das conquistas dos bárbaros e de povos bárbaros que vão tomar o território, vão tomar cidades, e enfim, a gente vai ter a destruição desta parcela do Império Romano, que é o Império Romano Ocidental, restando apenas o Oriental, que a gente vai conhecer também como Império Bizantino, que é um tema que vai ser tratado, certo? Gente, eu sei que é bastante conteúdo, é bastante complexo, mas eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, vocês sabem onde me procurar. E a gente já sabe, então, que pode começar a praticar o nosso conhecimento nos exercícios que vêm aí acompanhados das suas apostilas, livros, etc. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, que você tenha compreendido, e eu espero te encontrar na próxima, certo? Então é isso, gente. Tchau, tchau!